A cidade real não é a cidade que a gente vive, acho que isso estamos todos de acordo, porque essa é a realidade das cidades brasileiras, mas a cidade que está na mídia é só essa cidade. Como é que é isso? Como é que se dá essa priorização ou escalonamento desse tipo de cobertura, né? Quer dizer, e como dar mais voz para essa cidade real, de forma o quê? Que no fundo se produzam um outro olhar e políticas de fato públicas transformadoras para esse lugar. Eu vou dar um exemplo muito claro. Nós tivemos um programa de bike lanes que é uma coisa absolutamente necessária e essencial para uma cidade que nem a nossa. Mas esses bike lanes foram instalados em lugares de gente que não precisa da bicicleta para se deslocar. Enquanto você tem 75% dos deslocamentos iniciais em São Paulo são feitos na periferia, que é a pessoa que se desloca de casa para chegar ao primeiro ponto de transporte público. Pode ser rodoviário, ferroviário ou metroviário. E esse deslocamento é feito a pé. Será que as ciclovias ali não teriam uma interferência, uma produção de uma eficiência muito maior no modal? Mas nós compramos essa ideia de que os bike lanes eram bons, mas eles estão numa região para uma população que tem outros acessos, outras possibilidades. Eu acho que o Tomás colocou uma questão que é muito verdadeira, né? Quando a gente fala em cidades, cada um tem a sua, porque cada um tem a sua vivência, a sua experiência dessa cidade, né? Cidade é uma coisa empírica, não existe quem não tenha alguma opinião sobre o que funciona, o que não funciona, enfim, o que poderia mudar. E acho que quando a gente fala dessa cidade que a gente vê nos veículos, nos grandes veículos de comunicação e a cidade que a maioria da população vive, a gente está falando também da distribuição do espaço. A gente sabe que no centro os terrenos têm um valor muito maior do que nas periferias, o que faz com que a população mais pobre acabe justamente indo morar mais afastada. E aí disso decorre uma série de problemas. A mobilidade talvez seja o mais latente deles e claro que a falta de infraestrutura nesses locais também, que demoram muito para ter saneamento, energia elétrica, se é que tem, né? Muitos ainda não têm, mesmo estando na metrópole mais rica do país, na maior. Mas essa distribuição espacial diz muito sobre a maneira como a gente enxerga a cidade. Então, enquanto existia essa divisão, né, de uma área em que existe uma população de uma renda X e uma área que existe uma população de uma renda 10x, é muito difícil a gente pensar na cidade como um denominador comum. Realmente vão ser realidades muito diferentes. E acho que a chave para a gente ter uma experiência de cidade mais interessante, para a gente conseguir entender mais a necessidade do outro e poder compartilhar mais, é justamente viver junto nesses espaços, é conviver, é criar mecanismos para que a população de renda baixa, média, enfim, possa conviver com a alta renda, criando espaços dentro do zonamento que a gente tem, que é um zonamento mais engessado, poderia trazer opções mais flexíveis, de você ter uso misto, de você ter um empreendimento que tem um perfil diferente. A gente tem o Jardim Edith ali na Berrini, que é um lugar, um dos endereços mais caros de São Paulo, mas ao mesmo tempo você tem o Jardim Edith, para quem não conhece, é um edifício que tem moradia social e você permite que aqueles trabalhadores possam procurar emprego num raio ali de 1 quilômetro, eles conseguem achar boas oportunidades. Isso com certeza melhora a vida deles e melhora a vida de todo mundo pouco a pouco. Então talvez aí a gente tenha uma chave, assim, a nossa distribuição de espaço na cidade também diz muito sobre a cidade que a gente vive e a percepção que a gente tem. Eu trabalho num pequeno canal do Cabo que é dedicado à arte. Dentro desse canal, entre os temas que a gente aborda nesse canal, é um canal só de arte, não é um canal de cultura, não é um canal... É uma coisa que a gente sempre tem que repetir, né? É especificamente um canal de arte. Acho que toda arte é cultura, nem toda cultura é exatamente arte. Mas entre os temas que a gente cuida no canal, arquitetura, sim, está entre eles, design. São grandes discussões que passam, sim, pelo uso do espaço, pela maneira como essa cidade ela é pensada do ponto de vista estético e também do ponto de vista da sua função e da maneira como a gente se organiza. Talvez nesses 4 anos e meio de canal a gente produziu uma grande série de arquitetos brasileiros, estamos caminhando por uma segunda temporada, e em matéria de pautas relacionadas à arquitetura e design,
talvez umas 150 matérias produzidas pelo canal, né? O que eu sinto a respeito disso, enfim, eu não sou nem arquiteto e realmente não sou nem jornalista, eu sou diretor de conteúdo do canal. Minha formação, eu sou radialista, sou de rádio e televisão. Mas é uma discussão muito efervescente, né? E do ponto de vista do canal, o que é essencial para que a cidade possa crescer e crescer numa direção boa, é que haja mesmo tanto a exposição das inovações e das questões da cidade, quanto a discussão que vocês estão promovendo agora. Sobre esse assunto aí, eu acho que a essência do que o Tomás perguntou é sobre como os veículos escolhem os assuntos que vão cobrir, né? E eu acho que aí tem uma coisa interessante, que não é uma escolha, você chega lá, umas pessoas se reúnem numa reunião de pauta e escolhem. Na verdade, a reunião de pauta existe, mas não é uma escolha arbitrária, né? São os temas que, de uma certa maneira, se impõem na agenda brasileira. Existe uma disputa de temas que tem a ver com os grandes fatos que ocorrem no país. Temas recorrentes, quer dizer, até 95, a própria questão da democracia, né? O Brasil estava se redemocratizando, agora é uma democracia, parece consolidada, né? Existe pouca discussão sobre esse assunto. Inclusão social é o segundo tema, porque o Brasil é um país muito desigual, tem muita pobreza, como combater a pobreza, como incluir as pessoas. E temas econômicos, né? Porque a maior parte do tempo está em crise econômica. Tem alguns momentos que a gente não está, mas na maior parte do tempo a gente está. A cobertura desses três grandes temas, ela foi muito forte nos últimos anos, e agora apareceu um quarto, que é a corrupção. Acontecendo uma coisa muito importante no Brasil, que pela primeira vez começa a combater a corrupção de uma maneira um pouco mais efetiva. Todo mundo sabia que existia. É aquela velha história, todo mundo sabia que existia, mas ninguém sabia exatamente como era, né? Cada vez que sai uma entrevista de um corrupto contando como é a corrupção, as pessoas ficam super chocadas, né? E o ponto desses assuntos da agenda é que, a partir do momento que essas coisas vão ficando importantes na sociedade, o jornalismo vai correndo atrás. Vai correndo atrás significa levando para dentro dos veículos cada vez mais especialistas no assunto e formando cada vez mais jornalistas especializados no assunto. O Brasil tem uma disputa muito grande de temas na agenda, porque tem sempre muita coisa acontecendo, o Brasil tem sempre muitos problemas. E o problema das cidades é um problema muito forte e que ele está começando a ser discutido com mais profundidade de uns tempos para cá. Por quê? A gente mora dentro das cidades. Num primeiro momento, eu acho que chega no que você falou, a cobertura do jornalista da cidade, quando a cidade ainda não é um tema prioritário, é aquela cobertura não especializada do cara que vê um problema que ele acha que afeta o seu leitor e ele vai lá e faz uma reportagem a respeito. Mas ele não tem um pensamento mais amplo, um pensamento com mais profundidade, como a nossa imprensa já consegue ter com economia, com inclusão social, com combate à corrupção. Mas isso está mudando, e eu acho que o grande termômetro dessa mudança primeiro as discussões se põem, quer dizer, existem muitos problemas que afetam todo mundo, independentemente de morar no centro adensado ou na periferia, tipo transporte público e tal. E você vê surgirem jornalistas especializados e cada vez mais vozes de especialistas falando a respeito dos temas dos jornais. Então, a Mariana é um exemplo, o Marcelo Moura, que está aqui, vai falar dele na próxima, é um exemplo, o Raul Lores, da Folha, é outro exemplo. Você tem cada vez mais jornalistas se especializando nesse tema. Por quê? Esse tema está começando a ser mais discutido na sociedade brasileira. Então, o que eu acho a imprensa em geral reflete os temas que estão sendo discutidos na sociedade. E ela vai se especializando, se aprofundando, à medida que a demanda por esses temas aumenta. E eu tendo a achar que esse tema do urbanismo e das cidades, ele pode ser a próxima bola da vez. Ele vai ser um tema muito discutido na próxima campanha eleitoral e vai ter cada vez mais jornalistas, vai ter cada vez mais especialistas falando e cada vez você vai ter uma cobertura mais profunda no sentido de não se concentrar apenas naquele problema que afeta o leitor imediatamente, mas uma visão mais ampla que tenha a cidade como um todo, né? É claro que, em alguma medida, o jornalista ele vai atrás daquilo que está na agenda da sociedade, mas o jornalismo também é muito responsável por formar a agenda da sociedade. Então, talvez se tivesse mais cobertura jornalística, esse processo talvez fosse mais rápido, quer dizer, as pessoas começariam a olhar mais para isso, né? Mas a minha pergunta vai numa outra direção. Eu queria saber um pouco de vocês
o quanto que vocês enxergam o jornalismo, qual o papel do jornalismo na formação de cidadãos mais conscientes e mais ativos na cidade. E por que eu estou pensando isso? Porque a gente vê hoje um desequilíbrio muito grande na cobertura do que é nacional para o que é local. Então, a gente fala de Congresso Nacional todo dia, a gente não escuta falar da Câmara de Vereadores, então parece que nada que é discutido na Câmara de Vereadores é relevante para a vida de ninguém, o que não é verdade. E, por outro lado, tem a questão da urgência. Então, tem um pouco a sensação de que até aparece alguma coisa de cobertura de cidades quando, por exemplo, no dia da votação de um projeto de lei ultra relevante. Putz, mas no dia da votação do projeto de lei ultra relevante, já não dá mais tempo de fazer nada. Quer dizer, então, se não tem uma cobertura, digamos, mais extensa, o cidadão não tem tempo para ir formando a sua opinião, para ir buscando informação, para participar das discussões públicas, por exemplo. Então, a minha questão é um pouco essa, assim, sabe? Como é que o jornalismo poderia desenvolver mais esse papel de fomentar essa cidadania mais ativa? Antes, quando a gente falava o jornalismo, você imaginava um jornal impresso, uma televisão aberta, tal. Hoje em dia você tem a internet que veio para mudar tudo isso. Você tem as transmissões ao vivo no Facebook, você tem o Instagram, você tem Twitter, e e-mails e WhatsApp, e, enfim, tem uma série de canais de comunicação e o jornalismo está se apropriando de todas elas. Eu acho que isso leva tempo, porque você precisa entender como é que cada uma funciona, qual a potencialidade de cada um desses canais, mas eu acho que ela só tem a somar. Eu acho que é uma coisa que está enriquecendo muito o trabalho. Eu faço parte do Esquina, que é uma plataforma de conteúdo sobre cidades. A gente começou em 2015 promovendo encontros gratuitos para debater cidades, muito parecido com o que a gente está fazendo aqui hoje. E o interesse das pessoas fez com que a gente diversificasse as nossas atividades. A gente começou a fazer passeios, inclusive aqui na Paulista, que o Arquifuturo é um dos nossos apoiadores. A gente faz cursos, e aí, enfim, a internet veio para mudar de uma vez e a gente passou a fazer transmissões ao vivo, que está sendo super interessante. A gente fez outro dia uma transmissão direto do Copan com a urbanista Sol Camacho, que está preparando um livro sobre o Copan para o ano que vem. E eu subi com ela até a cobertura, a gente foi fazendo um tour falando de todo o funcionamento do edifício, vendo as pessoas, uma entrega de sofá de um apartamento, aí o cachorro brigou ali embaixo e tinha uma criança passando, e assim, era a vida ali acontecendo, a gente conseguindo transmitir isso para pessoas que não moram em São Paulo, algumas não conhecem nem o Copan pessoalmente. Ontem a gente fez uma outra transmissão, a gente fez uma caminhada. O Instituto Van Allen, que é um instituto americano, está estudando o tema urbanismo e propôs uma caminhada da Casa de Vidro da Lina Bobardi, ali no Morumbi, até a favela de Paraisópolis, o bairro de Paraisópolis, né? Alguns chamam de favela, alguns de bairro, é difícil dizer o que é o quê, porque estando lá você vê como falta ainda bastante avanço ali para que as pessoas se sintam de fato num bairro. Mas aí você vai andando, isso a gente conseguiu fazer a transmissão também, andando pelas ruas do Morumbi, que não é uma coisa usual de se fazer. Eu não sei quem aqui já passou por essa experiência. Assim, a primeira coisa que você sente é medo e solidão, porque só passam carros e você tem aquelas calçadas que não são feitas para isso, e casas enormes. E aí, de repente, essa paisagem começa a mudar, e aí, quando você está dentro de Paraisópolis, é o contrário. Você tem tanta gente andando que não tem rua. Não tem calçada, mas a rua é a própria calçada. Então, as pessoas caminham e você tem um mix de comércio embaixo e residência em cima, assim, que é o uso misto ideal de qualquer urbanista. Só que ali as coisas aconteceram de uma maneira ocasional, não foi nada planejado, e aquela comunidade encontrou o seu caminho. Eu acho que o jornalismo pode tirar partido de experiências como essa, né? De poder levar as pessoas, como a Ana Lívia falou, os cidadãos que querem têm interesse por isso, querem saber mais, essas experiências que até pouco tempo atrás eram muito difíceis. Você não teria na TV aberta uma transmissão desse tipo, né? Que é uma coisa muito experimental ainda, né? E eu acho que a graça é essa, você ter essa liberdade de experimentar os temas, experimentar formas de cobertura, isso dá uma riqueza muito grande. Agora, esperar que a grande mídia consiga cobrir em profundidade todos os temas pertinentes, a chance de se frustrar é muito grande, até porque a gente tem uma limitação física de espaço, né? No caso das revistas e jornais, você tem uma limitação de tempo de programação, o Luciano pode falar até melhor sobre isso. Você tem que realmente ter prioridades, e na hora da prioridade entram mesmo os temas que estão
afetando de maneira mais relevante ali a sociedade como um todo. Às vezes o que é importante na sua comunidade não é o que está afetando a cidade de uma maneira geral, mas isso não deve ser deixado de lado. Acho que existem canais para isso. Acho que por isso que a especialização é uma arma, uma ferramenta do jornalismo para poder tratar de temas como cidades. Acho que uma grande contribuição do jornalismo é de tratar todos esses assuntos com uma linguagem acessível. Na grande mídia, muitas vezes, eu acho que a gente desenvolve certos temas com um distanciamento que parece que a gente não está enxergando direito com quem a gente fala. E eu acho essencial a gente ter um cuidado com a linguagem e tornar esses assuntos acessíveis. Veja, eu trabalho num canal de nicho e tenho esse cuidado no canal de nicho. A gente pretende fazer um canal que é formador de plateia. A gente quer aproximar as pessoas da arte. Então, existe um trabalho imenso a gente não quer fazer um canal hermético, a gente quer fazer um canal que convida as pessoas para os temas e para aquilo que a gente traz para eles. A mesma preocupação deve existir na TV aberta. Nas questões de mobilidade urbana, as ciclovias, elas foram amplamente pautadas pela grande mídia e pelas TVs abertas. Houve espaço para isso. Eu acho que existe, assim, tem algumas perguntas que a gente fala, puxa, mas essa pergunta era tão importante, ela não foi feita. Ou seja, fazer as perguntas certas e trazer ali, ter um cuidado com a linguagem e tornar esse assunto um assunto com a popularidade que a gente gostaria que ele tivesse para ser discutido por toda a sociedade, né? Eu acho muito interessante essas animações, esses vídeos que vocês fizeram. Ele tem uma linguagem que, de alguma maneira, vai para as redes sociais, vai para um público jovem, faz perguntas que vão ficar na cabeça das pessoas e acho que é uma das maneiras até de se colocar algumas das questões para o grande público. Uma boa parte dele hoje passeando e se enveredando aí por toda a mídia digital. Tem um autor sueco que ele fala que a imprensa ela não diz o que as pessoas devem pensar, mas ela, em geral, ajuda a definir no que as pessoas vão pensar. Então, isso que os americanos chamam de agenda 7, né? E por isso que eu disse que a iniciativa dos jornalistas, você ter cada vez mais jornalistas especializados na questão urbana, e a iniciativa deles é que leva também esse tema a ser mais discutido. O jornalismo, nesse cenário de mudança, como a Mariana disse, ele está mudando para atender essa demanda. No Brasil, essa mudança ainda está muito pequena, mas você vê em outros países já como isso está acontecendo. Porque hoje a gente tem ferramentas digitais que elas podem tornar acessível um monte de informações que são muito importantes para os cidadãos exercerem a cidadania. Eu vou dar só um exemplo concreto prático, mas tem várias iniciativas assim. No Texas, olha só, um estado tão republicano, mas na cidade mais democrata desse estado, que é Austin, tem um jornal chamado Texas Tribune. O que é esse jornal? Esse jornal é um jornal digital que ele cobre o poder público local, estadual do Texas, e só. Não cobre a Casa Branca, não cobre o Trump, ignora a existência do Trump. Cobre o Texas. Aí o que acontece? Você tem jornalistas especializados em todas as áreas, que têm bases de dados sobre todas as áreas, que tem o calendário todo de votações das assembleias legislativas locais. Dentro dessas votações, tem bases de dados sobre quais as posições em cada votação. E o cara que é um ativista, o cara que é um cidadão, não precisa ser um ativista, o cara que é um cidadão interessado em saber, na área dele, que decisão vai ser tomada, ele tem isso acessível. É muito engraçado viajar pelo site desse jornal, porque, por exemplo, eles entrevistam longamente todos os secretários da administração. Então, você pega aí o secretário de inovação do Dória, que é o Daniel Ellsberg. O Daniel Ellsberg, no dia da posse dele,
ele teria sido entrevistado por esse jornal, uma entrevista de umas 2 horas, que está lá em vídeo. Pouca gente vai ver um vídeo de 2 horas, mas o cara que é interessado vai ver. Mas por que eles gravam esse vídeo de 2 horas? Porque daqui a 3 anos, eles vão olhar o vídeo e vão falar, bom, Daniel prometeu no primeiro dia que São Paulo, as universidades do Estado, triplicariam o número de patentes de inovação e tal. E eu tenho aqui uma estatística que não triplicaram, na verdade reduziu-se a metade. Como é que ele explica isso, né? Então, você ter veículos que usam meios digitais, base de dados, vídeo e acompanhamento intensivo para trazer ferramentas de cidadania é uma tendência do novo jornalismo. Pode surgir dentro da grande imprensa, pode surgir fora da grande imprensa, a gente não sabe como é que isso vai acontecer, mas isso vai acontecer, isso já está acontecendo, e nos Estados Unidos esse caso mostra, e tem vários outros, e que esse, inclusive, é um foco de estudos acadêmico nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa muito importante, até porque, só para finalizar, a cobertura feita pelos jornais locais, do poder público local, que você falou aí, ela já foi realmente maior do que é hoje. Ela diminuiu porque a agenda federal sequestrou os jornalistas. Então, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo. Eu cheguei a ser setorista de Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Tinha 3 jornalistas que ficavam todo dia cobrindo Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Hoje não dá para você ter, não sei como é que está na Folha de São Paulo hoje, o Raul na próxima mesa pode falar, mas eu não sei se dá para ter 3 setoristas de Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Porque todo dia alguém é preso, tem uma delação, tem uma denúncia e você tem que correr atrás. Então tem um pouco isso. Aí talvez seja mais fácil que isso surja em veículos especializados ou em plataformas, talvez, dentro da grande mídia, mas plataformas que fiquem um pouco à parte dessa cobertura do dia a dia. Mas isso vai acontecer, cada vez mais, porque é uma deficiência e é uma demanda da sociedade ter ferramentas para exercer mais a cidadania, e o jornalismo pode dar essas ferramentas. E como é que a gente entra numa discussão também que tem a ver com a criação de um imaginário, sempre partindo dessa premissa, né, de que o que sai no jornal também ajuda a construir esse imaginário, de como é que as cidades têm que ser. Então, isso que o Tomás falou no começo, né? A gente vai criando cidades que são muito espalhadas, que são pouco adensadas. Será que esse é o melhor caminho para a nossa cidade? Ou será que a cidade seria mais eficiente, mais interessante para todo mundo se ela fosse adensada? Como é que a gente incorpora a questão das áreas verdes, da criação de novos espaços de convivência? Então, as perguntas olham um pouco para como é que a gente trabalha esse imaginário da cidade, como é que a gente, em alguma medida, faz com que a gente coloque todo mundo para pensar que cidade é essa que a gente tem que construir. Partindo do pressuposto que, bom, como cidadãos, e para além do voto a gente faz um monte de coisa, a gente, como cidadãos ativos, a gente pode trabalhar na construção de uma determinado tipo de cidade, mas para isso a gente tem que estar discutindo que cidade é essa que a gente quer. Então, como é que o jornalismo tem esse papel, né, de ajudar a gente a refletir sobre que cidade é essa que a gente quer construir. Se a produção recente de documentários, e há de fato uma profusão de documentários cobrindo cidades, desde coisas mais jornalísticas ou filmes de ficção como Aquários, que no fundo trata de uma questão contemporânea de cidade, né? Mas começando em com Cidade de Deus e por aí para fora, se isso no fundo não é uma profecia autorrealizada, quer dizer, no fundo, eu queria aproveitar da tua interpretação sobre a questão da arte, essa produção recente, se no fundo ela também não está consolidando o imaginário ao interpretar o que é essa realidade. No fundo, também queria estender para você com isso. Sim, eu acho que a gente tem várias camadas aí de discussão sobre esses conteúdos, especialmente quando a gente está mirando a arte. Ela não é um fim, apenas um fim, ela é um meio. A arte, aliás, ela está em discussão essas semanas de uma maneira muito pouco... existe um bate-boca muito pouco produtivo, mas ao mesmo tempo eu acho que ótimo, então vamos torná-lo produtivo, vamos lembrar para as pessoas que a arte ela não está aí só a serviço da beleza, né? A arte está aí para fazer as pessoas pensarem, a arte está aí para criticar, a arte está aí para contribuir sim com
a criação de um mundo diferente e que caminha em várias direções de acordo com o que as pessoas e o que a sociedade imagina. A gente eu vejo com bastante tristeza esses eventos das últimas semanas. São muitos, não são poucos, em vários lugares do país, mas eu acho que com a arte aí no centro da discussão, eu acho que a relação das pessoas com a cidade passa muito sim pela arte. A gente procura trazer referências o tempo todo, e as referências mais diversas e provocando a imaginação, provocando a reflexão sobre o que é isso que a gente pode ter. A arte, o design, mobiliário urbano, sinalização, tudo isso daí ajuda sim a construir uma cidade mais convidativa. Recentemente eu fui para Bruxelas, fiquei super animado, assim, eles têm um humor na cidade, eles usam ali as praças com umas esculturas muito provocativas, divertidas, irreverentes. Eles têm uma irreverência com a cidade que eu achei um jeito divertido de você pensar na própria vida, tem a ver com o humor deles. Isso daí se traduz sim na maneira como a arte invade a cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vê, existe uma grande discussão sobre a pichação, ou como que também a arte se expressa de uma maneira violenta, como que ela se coloca lá com veemência diante das diferenças e das inquietações da sociedade como um todo. A arte está bem no centro dessa discussão. O canal ele procura sim trazer tudo isso. Uma parte da nossa programação ela é enlatada, ou seja, são coisas que a gente começa a preparar hoje para as pessoas assistirem daqui a 2 anos, né? A gente procura fazer isso de uma maneira que esses temas não envelheçam e que a discussão permaneça aberta mesmo depois desse tempo. Uma outra parte do nosso conteúdo, ele é um conteúdo fresco, é por isso que o canal é um canal produtor. Tem algumas discussões que a gente não quer esperar 2 anos para levar para as pessoas, e a gente quer levar naquela semana. É por isso que a gente tem uma produção própria bastante boa através dos programas Movimento, que a Gisele apresenta, e o estilo Arte 1, que cobre a pauta de arquitetura, design e tal. Aí é o desenvolvimento de conteúdo um pouco mais fresco, onde a gente estimula uma visão daquilo que está acontecendo mais recentemente. De qualquer maneira, a gente não chega a ter uma cobertura factual, né? Mas é a maneira como que a gente encontra para estimular essas discussões sobre a relação das pessoas com o espaço que elas vivem. Eu acho que quando a gente fala em imaginário, né, até um tempo atrás estava muito ligado ao universo literário, né, de você ler e aí você se imaginar e tal. E as pessoas estão, infelizmente, perdendo esse hábito, né? A leitura não é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, como fazia há um tempo atrás, especialmente para as novas gerações. Então, esse imaginário começa a ser provocado de outras maneiras. A literatura sempre vai existir e tudo, mas eu acho que para falar com os jovens hoje, de repente, uma conversa como essa, eventos como esses que o Arquifuturo realiza tão bem, eles tocam muito mais. Eu acho que a conversa hoje é o grande instrumento de provocação do imaginário. Quando você escuta uma outra pessoa falando e você replica, ou você, enfim, de alguma forma é tocado por aquilo, eu acho que isso sim tem esse poder de estimular essa maneira de ver e você rever suas próprias opiniões, suas próprias visões. Acho que cada vez mais as conversas é que são um instrumento de transformação. Eu acredito muito nisso, especialmente numa cidade, né, em qualquer que seja essa cidade.
e cada um tem a sua visão, a sua opinião, acho que quando a gente senta para conversar, todo mundo sai muito enriquecido. Então, eu acho que vai muito por aí, assim, é o encontro, né? As cidades existem para propiciar esse encontro, elas surgiram para isso, a vocação delas é essa. Então, por que não tirar partido desse encontro para pensar em como elas podem ser melhores, né? Eu acho que cada vez mais faz sentido a gente estar aqui conversando e, enfim, pode ser numa plataforma digital, pode ser pessoalmente, mas eu acho que é o diálogo, é o debate que é, hoje em dia, o motor principal dessa transformação e dessa ativação do imaginário. Até na nossa execução desses vídeos, adensamento era um dos primeiros vídeos que a gente queria fazer, porque talvez uma das questões mais complexas. Você fala adensamento e as pessoas quase que têm um choque anafilático quando você fala de adensamento. Fala, mas mais caro? Então, mostra o desconhecimento quando se fala de adensamento, qual é a proposta para isso. Então, mas eu queria trazer então uma questão e colocar para você, que é a falta de análise econômica nas questões. Quer dizer, que de fato leva o debate para campos absolutamente, enfim, insolúveis. Cada um vai ter uma posição poética, política ou ideológica, e aí não tem racionalidade que ache nenhuma convergência. Não falta isso? Não está um pouco essa realidade da cidade? Quer dizer, quando a gente fala em adensamento, a gente não está pensando também, não falta um pouco de análise econômica, de entender que isso gera uma cidade mais eficiente? Ou seja, nós construímos uma infinidade de estádios de futebol no Brasil e ninguém se preocupou o que isso custaria e quais eram as obras de intervenção urbana que iam ser feitas. Apenas 25% das obras de intervenção urbana foram realizadas. O Arco Futuro nasceu exatamente nesse momento. A gente estava vendo a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, Pacto da Infraestrutura, e a gente disse, caramba, qual é a discussão da qualidade arquitetônica, da intervenção urbana, o que isso vai produzir de melhor cidade? Não falta o raciocínio econômico nessas análises para que a gente possa ter discussões que discutam de fato eficiência? E eu queria colocar, só para ilustrar um episódio, que é esse estádio de futebol que está sendo feito em Orlando, nos Estados Unidos, que é financiado por um brasileiro, que montou esse time de futebol onde joga o Kaká. E aquele grande Kaká, em São Paulo, eu e o João temos essa cumplicidade adicional aqui, e descobrimos que a Mariana também hoje. E o que acontece? Quando ele ofereceu esse estádio para a cidade, aquilo era um match fund, para cada $2 ou $3 que ele punha, a prefeitura entraria com o restante. E significava um investimento para a prefeitura, acho que o Estado custa $300 milhões, sei lá, $100 milhões para a prefeitura. Eu acho que isso no Brasil, pensando no estádio novo de futebol, ver o Kaká, os moradores da cidade disseram assim, e esses $100 milhões vão deixar de ir para onde? E a prefeitura teve que prestar contas. Não está faltando essa racionalidade econômica nesse investimento, se discutir as eficiências e a alocação e prioridades? Eu acho que sim, eu acho que é perfeita essa questão. E eu acho que, e também juntando isso com a questão do imaginário, e retomando um pouco a minha linha de raciocínio anterior, né? Da coisa, a questão das crenças, né? O jornalismo, ele reflete e ajuda a consolidar algumas crenças dentro da sociedade. E tem até um livro sobre isso, e que mostra, no Brasil você tem algumas crenças muito fortes, né? Que estão mais ou menos consolidadas, eu já citei aqui. A coisa da democracia, a coisa do combate à pobreza e a coisa da responsabilidade fiscal. São coisas que estão muito fortes e estão muito consolidadas dentro do país, e o jornalismo contribuiu para isso. Então, se o Tomás Alvim é candidato a presidente da República e ele fala, numa entrevista para um jornalista, olha, cansei de Brasília, vou construir uma nova capital dentro da Amazônia, porque lá é o coração do país e tal, aí o jornalista na hora vai chegar para ele e vai dizer, não, isso é absurdo, com que dinheiro você vai fazer isso? O país está quebrado, porque essa crença da responsabilidade fiscal dentro da economia, ela é uma coisa relativamente consolidada. Não é tão consolidada assim que a gente já viu, que a gente até inclusive perdeu no último governo, mas e continua perdendo agora. Mas você tem uma crença forte nessas coisas. Quando você tem uma exposição polêmica e o banco tira a exposição de cartaz, as pessoas vão lá e malham. Não, mas isso não é não estamos num país democrático e livre, como é que a gente vai tirar uma exposição de cartaz? Agora, dentro do mundo do urbanismo e das cidades, essas crenças não estão tão consolidadas, esse imaginário não está tão formado. Então, quando o Eduardo Paes chega e diz, eu vou fazer a Olimpíada, mas eu vou fazer o Parque Olímpico lá longe, lá em Jacarepaguá. Ninguém chega para ele e fala, pô, mas vem cá, mas hoje em dia se sabe que cidade eficiente é cidade adensada. Por que você vai fazer o Parque Olímpico
num lugar tão distante do centro da cidade, quando você podia aproveitar essa oportunidade para adensar, aproveitar essa oportunidade, por exemplo, como Barcelona fez, né? Colocar mais gente no centro da cidade. Então, eu acho que falta isso, quer dizer, o fato da gente ter no país, dentro da área da inclusão social, dentro da área da economia, dentro da área da democracia, ter consolidado algumas crenças básicas a partir das quais o debate se organiza, é muito positivo para esse debate, mesmo que, às vezes, a gente perca as crenças. No caso do urbanismo, não. A gente não tem... O debate ainda está muito superficial. O jornalista não interpela o político quando o político fala bobagem. O político fala bobagem o tempo todo em relação ao urbanismo. E o debate acaba ficando superficial em termos de carro-ônibus, por exemplo. Esse foi o debate da eleição paulistana, né? O Haddad gosta de ônibus e bicicleta e o Dória gosta de carro. Se eu gosto de carro, eu voto no Dória. Se eu gosto de bicicleta, eu voto no Haddad. Que é uma coisa completamente superficial. Então, está faltando esse aprofundamento, essa elevação da qualidade do debate nesta área. Eu, não só por otimismo, mas por faro um pouco, posso estar errado, claro, faro sempre pode estar errado, eu acho que nessa próxima eleição, cidade vai ser um tema importante e a gente vai elevar um pouco esse nível, espero. Queria só fazer uma complementação com relação a essa questão do Rio. É importante porque seguramente a gestão do Eduardo Paes, né, em termos de intervenção urbana, produziu uma cidade melhor. Acho que de fato, e até agora aparentemente com lisura aí nos processos, mas enfim, a gente conviveu com alguns processos e alguns projetos, e particularmente toda aquela área do centro, que talvez seja um dos maiores equívocos da história do urbanismo contemporâneo, de fato fazer toda a moradia dos Jogos Olímpicos na outra ponta, quando produziu um Porto Maravilha, que hoje fica vazio à noite porque só tem empreendimento corporativo. Mas eu queria só fazer uma ressalva, é importante, como não teve ressonância, o Sérgio Magalhães, presidente do IAB do Rio, fez uma batalha quase campal contra essa instalação. Ele realmente se pronunciou, teve um desgaste e foi executado do mesmo jeito. Então, talvez a sociedade não aderiu a essa ideia. Quer dizer, eu acho que há um conjunto de atuação, e aí volta a nossa questão da cidadania, que ela é fundamental, que a sociedade civil tem que participar do processo, senão são vozes isoladas que dificilmente ganharão densidade para poder provocar impacto. Mas nesses casos do Rio é ótimo, no século XXI, numa intervenção, num conjunto positivo, ela tem um erro, um equívoco assim, básico de urbanismo, que é fazer aquela moradia lá no fim do mundo, quando você precisa de moradia no centro, e você está produzindo uma nova centralidade, né? É importante. Quem define o que é o interesse público? Né? Acho que o interesse público ele vem necessariamente da convergência dessas várias tensões e visões de mundo e lugares de fala, e por aí vai. E honestamente não sei como que os meios de comunicação poderiam ser mediadores desses debates. A única coisa que eu tenho da minha experiência, pelo menos, é o quanto é importante, daí não na perspectiva dos meios de comunicação como mediadores, mas como é importante que os meios de comunicação pelo menos abram espaço para pessoas de diferentes visões se manifestarem. Então, na minha experiência mais ativista, isso ficou bastante claro, assim, o quanto determinadas visões sobre uma escolha, né, de política pública tinham uma cobertura, tinham uma reflexão, tinham um posicionamento, e aí você queria emplacar alguma coisa em sentido contrário, porque você é um coletivo, porque você é da sociedade civil, você não consegue. Então, às vezes essas visões diferentes têm dificuldade de ter acesso a esse espaço na imprensa, para pelo menos fazer este debate chegar a mais gente. E aí eu queria saber um pouco da tua experiência, como é que você vê, então, a imprensa, né, como esse papel de mediadora dessas escolhas do interesse público. Você está falando imprensa, mídia. Mídia tem a ver com mediação, né? É uma vocação da imprensa ser mediadora do debate. Na verdade, uma das definições de jornalismo que eu gosto e que as pessoas usam, que a função do jornalismo é elevar o nível do debate público. Qualquer bom jornalismo eleva o nível do debate público, porque o jornalismo ele é, em essência, e dizia Lillian Ross, que morreu com 99 anos de idade na semana passada, o jornalismo é uma forma de conhecimento, é uma forma de gerar conhecimento. Conhecimento em primeiro grau ou conhecimento mais aprofundado, e o conhecimento sempre eleva o nível do debate. Então, se eu tenho um furo de reportagem dizendo que o presidente da República é suspeito de corrupção, isso está elevando o nível do debate, porque eu estou trazendo um conhecimento sobre um fato que é muito importante para o país nesse momento.
E isso vale para qualquer área. Agora, pegando a coisa concreta do debate, eu acho que cabe ao jornalismo duas coisas. Primeiro, trazer aquela base de fatos comuns sobre as quais o debate se assenta, para o debate não ser uma maluquice completa. E segundo, sim, colocar as pessoas que, a partir dessa base de fatos comuns, elas podem discutir com visões opostas, com visões diferentes, ou com várias visões, aquela questão e trazer algumas ideias para o debate público. Na época, e agora com o Marcelo, que está aqui, o cara que está fazendo isso lá, a gente tem uma sessão que chama, eu não estou mais na época, mas a época continua tendo uma sessão que chama Debates e Provocações. Essa sessão, ela basicamente é isso, quer dizer, você faz, não é só um debate, é muito fácil também você chegar e falar, eu vou trazer o fulano, o ciclano e o beltrano, todos pensam diferente, eu vou botar os caras para debater. Bom, aí legal você, cumpre o meu compromisso de imprensa do pluralismo, só que o debate pode não chegar a lugar nenhum. Na verdade, essa sessão, ela faz o seguinte, eu pego uma grande questão, aí eu faço uma grande reportagem que mostra quais as posições, quais as percepções sobre essa questão, quais os números, quais os dados e quais os fatos dessa questão. E aí eu pego pessoas que pensam diferente sobre essa questão. Coloco no papel, na revista, coloco no digital, abro para votação no digital e, eventualmente, faço um debate ao vivo. Eu acho que o futuro muito da imprensa vai ser isso, porque porque o mundo multiplataforma, ele permite que o debate se dê em muitas plataformas diferentes também. Então, cada vez mais, você vai ter abertura para você ter gente que pensa diferente sobre vários assuntos, discutindo em várias plataformas. Não sei exatamente, em cima do que você falou, da dificuldade de acesso de determinadas pessoas a ter voz. Eu acho que, às vezes, o jornalismo não faz a curadoria mais correta. Às vezes, o jornalismo não chama as melhores pessoas ou não identifica de uma maneira muito clara de onde está vindo uma ideia nova, de onde está vindo uma posição nova, de onde está vindo uma voz que pode realmente contribuir ao debate. Mas, quando isso acontece, acho que é uma falha do jornalismo. Quer dizer, o jornalismo ele tem que estar atento a todas as vozes que estão surgindo e promover o debate entre elas. Essa é uma das funções. Hoje se discute muito utilização, enfim, Big Data, inteligência artificial. Hoje você tem ali ferramentas que ficam exercitando ali até uma curadoria a partir de como que as pessoas se movimentam nessas redes que podem ser medidas, né? É mais complexo do que era há 20 anos, mas eu também sinto que com relação ao acesso, hoje as pessoas, sim, os jornalistas, eles têm também mais acesso. Muitas vezes as discussões são discussões de nicho e que elas passam a ganhar uma relevância a partir de um certo momento, né? Não ganham ali a primeira página logo de cara. Como é que você encara o desafio de traduzir as questões mais técnicas, mais urbanas, para as pessoas? Eu participei muito do processo de discussão do plano diretor e depois da lei de zoneamento. E, por exemplo, para mim, que sou advogada, assim, é um trabalho super difícil. E mesmo se dedicando, é muito difícil, sem a ajuda de um profissional, você conseguir entender, de fato, as consequências do que está sendo proposto. E eu acho que num debate sobre cidades, em que a gente vai falar não só de urbanismo, mas de políticas públicas, um dos grandes desafios é a gente conseguir fazer com que um leigo, uma pessoa formada em qualquer coisa, não formada em nada, consiga entender o suficiente, não para dar a solução técnica para aquilo, mas pelo menos para conseguir entender quais são as consequências daquela política pública e ele poder dizer se aquilo faz sentido para ele ou não. Como é que você faz esse trabalho de tradução e como é que você encara essa missão de conseguir, de fato, contar para as pessoas leigas as consequências das várias políticas públicas urbanas? Você tem que engajar as pessoas, você tem que fazer com que todo mundo participe. Não adianta você restringir a discussão para quem é técnico, para quem aquela velha história de pregar para convertido, né? A boa discussão é aquela que traz pessoas que não necessariamente conseguiriam participar por conta própria. Então, você tem que estimular essa participação.
Eu acho que depende também de você ter pessoas que ajudem nessa tradução. Acho que é um papel muito importante, como o João Gabriel estava falando, o jornalista medial, mas você também depende de pessoas que tragam esses elementos, que consigam desconstruir algumas coisas, apontar alguns caminhos, algumas visões, para que você realmente veja o todo e dali daquele todo extraia o que realmente faz diferença na vida das pessoas, né? Essa própria discussão do plano diretor, do zoneamento, a gente vê o quanto foi difícil, né? O ex-secretário Fernando Melo Franco, ex-secretário de desenvolvimento da gestão Haddad, numa conversa, uma entrevista comigo, ele até confidenciou assim, que como ele foi surpreendido por coisas que ele imaginava que seriam simples, como, por exemplo, resolver ali a Gabriel Monteiro da Silva, os usos da Gabriel Monteiro da Silva. Ele achou que seria relativamente simples, perto de questões bem mais complexas de infraestrutura, e, na verdade, não, porque quando alguns temas trazem um interesse muito grande, né, mobilizam grupos que já estão acompanhando aquela discussão e eles têm uma voz, você estava falando da questão da voz, né? Os grupos que acompanham mais, normalmente eles conseguem essa voz. Acho que também tem uma coisa de construção. Isso vai sendo feito aos poucos. A gente tem uma série de coletivos hoje em dia. É muito difícil você, o poder público, qualquer administração que seja, tomar decisões sem ter que confrontar esses coletivos, sem sofrer reações. Podem ser positivas, podem ser negativas, mas são grupos que se consolidam como forças da cidade. E acho que eles também têm um papel muito importante nessa questão da tradução, porque eles trazem ali o que é a visão da pessoa que mora em determinada região, determinado bairro, que tem uma atividade específica e o impacto que algum problema da cidade está trazendo para ela. Eu acho que eles também vão participando como atores, né? Não só mediadores, mas também atores. E a gente tenta acompanhar isso da maneira mais ampla possível, ao mesmo tempo podendo, nas questões mais técnicas, especificar, porque sem especificação também ninguém entende nada. Eu acho que vídeos como esse que foi apresentado aqui antes do nosso debate são muito... podem servir como um modelo interessante, né, de como apresentar questões de uma forma simples e eficaz. Você poder falar de densidade, adensamento, que são palavras um pouco difíceis, nem todo mundo entende, né? Densidade, mas a densidade do quê? A densidade de construção, a densidade de pessoas, o que é uma densidade? E aí, quando você ilustra isso com exemplos e tudo, eu acho que a discussão fica mais interessante. Eu acho que o segredo é usar a criatividade, né? Atrair o máximo de pessoas possível e usar a criatividade para tentar tocar nesses temas. Eu acho que mais do que isso, não só os jornalistas, mas quem se pretende a trabalhar com cidade, é o desafio de circular pelo território, né? É o desafio de conhecer presencialmente aquela realidade. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de Corpo Futuro, conhecer uma ocupação que tinha lá na Zona Sul de São Paulo. Então, a gente não falar da cidade de um lugar, de quem leu em algum lugar, alguém ouviu dizer, mas a gente começar a construir essa percepção de que cidade a gente quer a partir também do nosso próprio olhar. Então, fazer esse exercício de ir nos territórios, conhecer esses desafios, conversar com essas pessoas, que acho que é um elemento essencial para a gente construir essa percepção de que nova cidade a gente quer. E aí é isso. Então, a gente vai agora para o coffee, são 15 minutos, e depois a gente volta para conversar com o Fernando Serapião, com o Raul Justilores e com o Marcelo Moura.